Na aula número 1 de derivadas, nós vimos a definição de derivada, só relembrando aqui, fazendo uma retrospectiva. Então nós temos o gráfico de uma curva, pegamos um ponto P de coordenadas A e F de A e um ponto Q de coordenadas A mais H, demos um pequeno acréscimo ao valor da abscissa A. Esse será a abscissa do ponto Q e a ordenada do ponto Q vai ser F de A mais H. Então temos aí a reta PQ, que é a reta secante, e a reta tangente, que é essa reta azul. E sabemos que à medida que o ponto Q se aproxima do ponto P, o coeficiente angular dessa reta secante vai se aproximar do coeficiente angular da reta tangente à curva no ponto P, de coordenadas A, F de A. Então, a tangente, ou seja, o coeficiente angular desse ângulo alfa, do ângulo alfa, vai ser justamente o valor da derivada. Isso é que é derivada. Então, algumas observações. Para calcular o coeficiente angular, nós usamos a noção de limite. Então, vai ser o limite quando o H tende a zero. H foi aquele pequeno acréscimo que nós concedemos à abscissa do ponto P, tá? E fizemos o quociente F de A mais H menos F de A dividido por H. Então, o limite, quando H tende a zero, desse quociente vai ser a derivada da função nesse ponto considerado. Então, nós podemos definir como sendo derivada de uma função num ponto P de coordenadas A, F de A, que vai ser igual ao coeficiente angular da reta tangente ao gráfico no ponto de abscissa igual a A. Uma observação aqui importante, para calcularmos a equação de uma reta que passa por um ponto, precisamos conhecer o coeficiente angular e o ponto por onde essa reta passa. Isso nós estudamos em geometria analítica. No nosso exemplo, essa reta tangente ela passa pelos pontos de coordenada A e F de A. E o coeficiente angular, que é a tangente de alfa, nós calculamos exatamente sendo o conceito da derivada naquele ponto. Então, a derivada que nós grafamos por F, esse tracinho aqui é derivada, F de A. Então, a derivada no ponto de abscissa A. Então, com isso aqui, nós obtemos a equação da reta tangente. Basta pegarmos as coordenadas do ponto e sabermos o coeficiente angular da reta tangente. Então, a partir de agora, nós vamos fazer exercícios usando a definição. Então, vamos resolver exercícios de derivada usando a definição. No primeiro exemplo, nós temos aí que calcular a derivada da função f de x igual a 2x no ponto de abscissa A igual a 3. Então, a nossa abscissa é 3. Para isso, nós vamos usar essa formulazinha. Estão lembrados dessa formulazinha? Vamos calcular o coeficiente da reta tangente, ou seja, o coeficiente angular da reta tangente. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, calcular o valor de m, que é o coeficiente angular da reta. M vai ser o limite quando h tende a zero de f de a mais h. Na minha função, aonde eu tiver x, eu vou substituir
por A mais H. Observem aqui. O que está dentro do parênteses vai ser o x. Ó. Na minha função eu vou substituir onde tiver x por A mais H. Então vamos ficar assim. F de x é 2x, então vai ser 2 que multiplica A mais H. O nosso A é a abscissa, que é o ponto de abscissa 3. É mais H menos F de A. O que é o F de A? Na realidade, na função onde tiver x, eu vou substituir o x por A, que é 3. Então vai ficar 2 vezes 3, que é 6. Já podemos fazer esse cálculo aqui direto. Então aqui é F de 3. F de 3. Então nesse ponto aqui nós vamos calcular F de A, que é F de 3. Dividido, tudo isso aqui dividido por H. Então o nosso M, que é o nosso coeficiente angular, vai ser limite quando H tender a zero, de 2 vezes 3, aqui nós vamos usar a propriedade distributiva, 2 vezes 3, que é 6, e 2 vezes H, que é 2H. Então vamos ficar assim. 2 vezes 3, 6, mais 2 vezes H, 2H, menos F de 3. F de 3 nós vamos pegar na nossa função, 2 vezes x, no lugar de x eu vou substituir o x por 3. Então vai ficar 2 vezes 3, que é 6. Então é F de A mais H, que é 6 mais 2H, menos 6. Isso aqui, tudo isso aqui dividido por H. Prosseguindo, o valor de M, que é o coeficiente angular da reta tangente, vai ser o limite quando H tender a zero. Aqui nós temos no numerador mais 6 e menos 6. Nós podemos cancelar. O nosso numerador vai ficar apenas com 2H sobre H. Isso implica que o nosso M, que é o coeficiente angular, vai ser limite quando H tender a zero. Aqui nós podemos cancelar esse H, uma vez que ele está no numerador e no denominador. Então eu posso cancelar esses dois valores que são iguais, ficando com apenas aí 2. Então limite quando H tende a zero de 2. E nós sabemos que limite de uma constante é a própria constante. Portanto, no nosso exemplo aí, a tangente, que é o coeficiente angular, é igual a M igual a 2. E 2 é a derivada da função f de x igual a 2x no ponto de abscissa igual a 3. No exercício número 2, vamos calcular a derivada de f de x igual a x ao quadrado mais x no ponto de abscissa a igual a 1, usando a definição. Então vamos lá. Então vamos usar esse limite aí, que é o limite da definição do cálculo de derivada, quando h tende a zero, de f de a mais h menos f de a dividido por h. Então vamos calcular esse limite no ponto de abscissa igual a 1. Então, este limite, que é o limite quando h tende a zero, na minha função, aonde tiver x, eu vou acrescer de a mais h. No nosso caso, a igual a 1, então 1 mais h. Então, na nossa função, x ao quadrado mais x, aqui no lugar desse x eu vou colocar 1 mais h e elevar ao quadrado. Então, temos aí 1 mais h
elevado ao quadrado, somado com o x aqui, ó, que é 1 mais h. 1 mais h. Menos o f de a. Agora, menos na função. Agora eu vou substituir o x por f de a. No nosso caso é f de 1, que o a é igual a 1. Então, f de 1 vai ser 1 ao quadrado mais 1. E vamos dividir este numerador, todo este numerador, vamos dividir por h. Então, nós temos aí que isto vai ser igual a limite, quando h tende a zero. Nós temos aqui, neste caso aqui, ó, 1 mais h elevado ao quadrado, é o quadrado da soma de dois termos, que é o quadrado do primeiro, mais o produto do primeiro pelo segundo, que dá 2h, mais o quadrado do segundo termo, que é h ao quadrado. Desenvolvemos aqui o quadrado da soma de dois termos. Continuando, somamos aí com 1 mais h, que é esse outro parênteses aqui. Bom, isso aqui vai ficar menos 1 ao quadrado dá 1, 1 mais 1 é 2, menos 2. Então, tudo isto aqui dividido por h. Prosseguindo, nós temos limite quando h tende a zero. Aqui nós vamos somar os termos semelhantes. No nosso caso aqui, 1 mais 1, ó, pega esse termo aqui, ó, 1 mais 1 é igual a 2. Então, vamos colocar aqui 2. Mais. Vamos somar os termos que são semelhantes aos termos que tem h. Então, vamos somar agora 2h, ó, somar este termo, 2h com esse termo, com 1h, que dá 3h. 1h mais 2h, 3h. E repetir o termo que sobrou, que é o h ao quadrado. Menos esse 2 aqui, dividido, tudo isso aqui dividido por h. Prosseguindo, vamos ficar assim, limite, quando h tende a zero, esse 2 com esse menos 2 nós vamos cancelar. Então, cancela aí 2 com menos 2. Ficamos aí no numerador desse quociente com 3h mais h ao quadrado. 3h mais h ao quadrado. Tudo isso aí dividido por h. Então, nós temos aí que este limite, quando h tender a zero, nós vamos colocar aqui o h em evidência. Em evidência, dentro do parênteses, vai ficar 3 mais h. E vamos dividir aqui por h. Agora, observe que h no numerador está multiplicando 3 mais h. Eu vou fazer uma simplificação com h do denominador. Ficando dessa forma, com limite, quando h tende a zero, de 3 mais h. E aqui nós concluímos que quando h tender a zero, o limite vai ser a constante 3. Então, esse valor aqui, o valor da nossa derivada no ponto de abscissa igual a 1, vai ser igual a 3, que é o coeficiente angular da reta tangente nesse ponto da curva aí, que é igual a 3. 3 é a derivada da função, da nossa função f de x igual a x ao quadrado mais x, no ponto de abscissa igual a 1. Portanto, resposta igual a 3. Exercício número 3. Vamos calcular a derivada da função seno de x no ponto de abscissa
π sobre 3. Então, novamente, nós vamos calcular essa derivada usando a definição de derivada. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui e calcular o limite quando h tende a zero dessa nossa função no ponto A de abscissa π sobre 3. Então, eu vou ter que calcular aqui seno, já que a nossa função é seno de x, então é seno de π sobre 3 acrescido de um valor h menos seno de π sobre 3. Tudo isto aqui, evidentemente, dividido por h para atender essa definição aqui. Bom, se eu for substituir aqui o h por zero nessa definição, eu vou achar uma expressão do tipo 0 sobre 0, que é uma indeterminação. Então, para sairmos desta indeterminação, nós vamos usar um recurso, um artifício, usando aí a trigonometria. Para isso, nós vamos recordar como se faz a transformação de uma subtração de arcos em um produto de arcos. Então, seno de A menos seno de B é igual a 2 vezes o seno de A menos B, a subtração dos dois arcos dividido por 2, vezes o cosseno da adição desses mesmos arcos dividido por 2. Então, vamos usar essa formulazinha para fazer a transformação e sairmos dessa indeterminação. Então, vamos prosseguir. Então, na realidade, nós vamos transformar esse limite aqui em cima, ó, do numerador. Então, isso vai ficar igual a limite quando h tende a zero de. Nós vamos usar a fórmula, então vai ficar 2 vezes seno de A menos B. Vamos subtrair os dois arcos e dividir por 2. Os dois arcos são esse, π sobre 3 mais h menos π sobre 3. Então, vamos lá. 2 vezes seno. Vou usar aqui um colchete para facilitar. π sobre 3 mais h menos π sobre 3. Esse arco, evidentemente, o arco vai ser dividido por 2. Cuidado aqui para não cancelar o 2 com 2. Esse 2 aqui que está dividindo, ele está dividindo o seno do arco. Não confunda essa parte, eu não posso fazer isso. Não. Multiplicado por cosseno. Agora nós vamos somar esses dois arcos. Somar π sobre 3 mais h somado com π sobre 3. π sobre 3 mais π sobre 3 dá 2π sobre 3. Isso é equivalente a 2 que multiplica π sobre 3. Mais h. E esse arco aqui também, evidentemente, o arco, apenas o arco. Vamos aqui tirar aqui um pedacinho para você não ter confusão. Apenas o arco está sendo dividido por 2. Então, continuando aí, nos nossos cálculos, nós vamos ter, simplificando isso aí, nós vamos ter limite quando h tende a zero, de 2 que multiplica seno de. Aqui nós podemos cancelar π sobre 3 com menos π sobre 3, então aqui nós vamos ficar com h sobre 2. Seno de h sobre 2, o h que sobrou dividido por 2.
que multiplica cosseno. Aqui nós temos que dividir tanto 2π sobre 3 como h por 2. Como o 2 está multiplicando o π sobre 3, na hora que eu dividir por 2, vai cancelar aqui. Aqui eu vou ficar com π sobre 3. Mais h agora dividido por 2. Então dividimos 2π sobre 3 por 2, que dá π sobre 3, e dividimos h por 2. Esse aqui é o arco do cosseno, que já foi dividido aí por 2. Tudo isso aqui nós esquecemos na linha de cima, esquecemos de dividir, tudo isso aqui é dividido por h. Então essa linha de cima aqui, ó, também está dividido por h. Pois bem, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos dividir o numerador e o denominador desse quociente por 2 para fazer com que esse 2 aqui desapareça. Então vamos ter limite, quando h tende a 0, de seno de h sobre 2 vezes cosseno de π sobre 3 mais h sobre 2, tudo isso aqui dividido por, como dividimos o numerador por 2, vamos dividir o denominador, que é h, também por 2. h por 2. Aqui nós já podemos perceber, vocês devem estar notando aí, ó, nós já devemos perceber um limite fundamental que nós estudamos na teoria de limites, que é o limite de seno de h sobre 2 dividido por h sobre 2. Esse limite, ele é um limite trigonométrico fundamental e o valor dele é igual a 1. Então essa parte aqui, ó, vai desaparecer, porque esse valor aqui vai ser substituído por 1, isso aqui é igual a 1. Então nós vamos ficar com limite, quando h tende a 0, de cosseno de π sobre 3 mais h sobre 2, que é igual. Bom, nós sabemos que quando h tende a 0, esse vai desaparecer e nós vamos ficar com cosseno de π sobre 3. Portanto, este limite aí, ele é igual, quando h tende a 0, é igual a cosseno de π sobre 3. E nós sabemos que o cosseno de π sobre 3 é igual a 1/2. Então, a derivada da nossa função seno de x no ponto de abscissa π sobre 3 é igual a 1/2.